então, aqui eu trouxe novamente tudo que eu tinha passado, só para a gente relembrar e eu continuar aqui. Isso tudo está no livro, já como forma de história da angelologia. Vocês devem lembrar que eu falei que as ideias de anjos ou de seres intermediários entre o que seria a divindade e os homens já existe desde antes do Antigo Testamento em outras culturas, em outras religiões, de modo que não que isso seja uma revelação de anjos em outras culturas, mas algumas das ideias, dos mitos, das histórias que já existiam antes passaram para o Antigo Testamento, sobretudo no final do Antigo Testamento, no período que a gente chama de intertestamentário, que é a parte entre o Antigo e o Novo Testamento que não está na Bíblia, né? Que ficou mais na parte dos apócrifos judaicos. Tanto que vocês podem lembrar que eu mostrei aqui que a ideia de anjos no Antigo Testamento era um pouco não era muito clara como nós temos no Novo Testamento. Os anjos que aparecem às vezes eram o próprio Deus, às vezes nem se usava o termo anjo, às vezes falava homem, um homem, enfim, não vou repetir tudo isso, né? Temos ali os exemplos dos monstros e mitos que aparecem no Antigo Testamento. E nesse período intertestamentário é que surgem as histórias dos anjos, dos demônios, da criação dos anjos. Tudo isso ficou nos apócrifos judaicos desse período. De modo que a gente entra no Novo Testamento e de repente está uma multidão de anjos e demônios que a gente não sabe de onde veio, assim, caiu ali de paraquedas, né? Mas que está nesse período intertestamentário. Então, dando continuidade pelo Novo Testamento, lembrando aqui uma nota que o Novo Testamento foi escrito em grego, enquanto que o Antigo Testamento foi escrito grande parte em hebraico, depois traduzido para o grego com a Septuaginta em Alexandria, mas tem essa diferença que vai fazer uma grande diferença. Por exemplo, vai aparecer o termo diabo, diabolos, que é do grego, mas que é sinônimo de Satanás. É a mesma coisa, tem a mesma função, né? Satanás é o inimigo, adversário. Diabo é a mesma coisa, só que em grego. Então, falar Satanás ou diabo é a mesma coisa, está se referindo à mesma realidade. E o termo demônios, eu já tinha falado também, que aparece na tradução do Antigo Testamento, na Septuaginta, é o termo grego também, daimones, né? Que era uma figura da cultura grega, os daimones, que eram seres intermediários, né? Entre as divindades e os homens. Mas no Novo Testamento, o termo daimones ganha novos significados, né? Então, tudo que antes era outros deuses, ídolos, no Novo Testamento é simplesmente traduzido para daimones. Aqui eu coloco um exemplo, de 1 Coríntios 10, 20, é uma citação do Antigo Testamento, que está em Deuteronômio e está num Salmo também. As coisas que os pagãos sacrificam a demônios. Isso em Coríntios. Mas ele está citando o Antigo Testamento. E lá não está escrito demônios, porque lá não era grego. Lá estava escrito ídolos. E ídolos no hebraico tem o significado de nulidades, coisas vãs ou coisas nulas, coisas que não existem. Então o sentido era o que os pagãos idolatram, o que eles sacrificam, são nada, são coisas inexistentes. Passa para o Novo Testamento com o sentido de
demônios. Qual a diferença, então, de diabo e demônio no Novo Testamento? Demônio é um termo mais genérico, né? São seres indeterminados e parece que subordinados. Eles aparecem também no plural ou com sinônimos, né? Espírito impuro, imundo, etc. Diabo e Satanás, já falei que são sinônimos, aparece sempre com artigo determinado e no singular e no masculino, ou seja, é um ser pessoal. Então, quando se está se referindo a um ser pessoal, né, ou diabo, ou o Satanás, é sempre diabo ou Satanás. Se falar demônios, é indeterminado. Há somente duas exceções, né, que é usado genericamente, um de vós é um diabo e um Satanás expulsar outro. Diabo e Satanás é quem tenta, está sempre associado ao pecado. Demônios causam certas doenças e possessões. Então, quando está falando de pecado no Novo Testamento, se usa diabo, se fala em diabo, nunca em demônios. E quando se fala em doenças, em possessões, se fala em demônios, nunca em diabo. Então são coisas distintas. Então não tem possessão de Satanás, não tem possessão de diabo, tem de demônios. Aqui eu estou pensando alguns temas que aparecem, né, nessa minha pesquisa do livro, né, que é bastante longa, não vai dar tempo de eu falar tudo. Então vocês vão notar que eu às vezes vou saltando alguns temas, né? Quando Jesus trata com demônios, isso é uma objeção que na escrita do livro, e quem lê pode começar a ter enquanto está lendo, assim, mas parece que está negando os demônios. Não, calma, leia tudo primeiro, vê as conclusões, depois pensa direitinho. Não é de se descartar a acomodação de Cristo à mentalidade ou linguagem da época. Por quê? Eu estou falando aqui que se falava que eram demônios quando eram doenças. Isso parece bem claro em várias passagens que vocês podem ler. Mas aí alguns pensam assim, mas então Jesus fez um teatro, uma mentira. Em vez de falar que era uma doença, deu a entender que era um demônio mesmo. Aí há uma série de notas de rodapé que a gente teria que fazer sobre leitura e interpretação bíblica, né? Isso está um pouco no livro, não é o tema principal, mas aqui eu quis demonstrar o que é o sentido ou a linguagem acomodatícia e dou uma série de exemplos. Então, o que é essa linguagem acomodatícia? Jesus ele não tinha a pretensão de ficar corrigindo qualquer erro, qualquer opinião que tivessem naquele tempo, seja de que assunto que fosse. Então, é normal que ele falasse a linguagem que eles entendessem. Exemplos aqui. Quando ele fala do relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Isso é uma linguagem acomodatícia. Por quê? Existe tal relâmpago? Um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente? Isso era uma expressão da época. Outro lugar ele fala: escurecer-se-á o sol, a lua não dará sua luz. A lua tem luz? Ele não deveria corrigir esse erro científico aí? As estrelas cairão do céu. Aqui está toda aquela ideia do céu como um firmamento, com as estrelas pregadinhas lá. E as potestades do céu serão abaladas. Essa potestades é outra coisa ainda que eu nem vou entrar aqui. Mas estou dizendo o seguinte, ele usava da linguagem da época e não as corrigia, porque ele não veio para fazer isso. Outro exemplo, juntará os seus escolhidos dos 4 ventos. Que 4 ventos são esses? Isso é uma linguagem da época.
Da extremidade da terra até a extremidade do céu. Tem extremidade a terra? A questão da semente de mostarda, que fala que é a menor das sementes. É a menor das sementes? Para aquela época era. Para aquele povo lá, né? Porque provavelmente outro povo conhecia outras menores. E hoje a gente sabe que não é de perto a menor das sementes, né? Existem várias outras menores. Isso são exemplos de linguagem acomodatícia. Então Jesus não veio corrigir erros de cultura, de história, de geografia e de ciências. É isso que eu estou querendo mostrar aqui. Então ele pode muito bem, no caso aqui de angelologia e demonologia, usar também de linguagem acomodatícia. Aí um exemplo, no episódio lá que os fariseus estão discutindo com ele uma questão lá de Baal-Zebub, que era uma divindade lá que eles acreditavam que era um demônio, que era o senhor das moscas, equivalente a Beuzebu, senhor da casa. Porque eu estou dizendo o significado dessas palavras? Porque Jesus responde à questão que eles estavam falando com um jogo de palavras. Se a gente lê com o espírito meio protestante, assim, de o que está escrito é isso mesmo, a gente não entende o que Jesus está querendo dizer. Ele está usando da linguagem dos fariseus, que acreditavam em Beuzebu, para fazer uma crítica a eles, né? Então, Jesus faz um jogo de palavras com o senhor da casa, né? Se chamaram de Beuzebu ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. É um jogo de palavras no aramaico. E ele querendo dizer que esse Beuzebu aí, vocês estão chamando de Beuzebu ao senhor da casa, que é ele, né? O homem mais forte da casa, que era Jesus mesmo. Provavelmente os judeus entenderam a mensagem naquela hora. A gente hoje lê e não entende. Outro episódio, vocês devem lembrar. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos buscando repouso. Jesus está contando essa história, né? Mas isso era uma crença dos fariseus. Então ele está contando aquilo que eles já sabem. Não encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Quando venha, encontra varrida e adornada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O que Jesus quer ensinar não é o modo como os demônios se comportam, se locomovem, quais são suas preferências. A casa que se refere é o homem. E obviamente não é uma casa no sentido material. 7 espíritos não é um número de demônios, mas uma quantidade ou qualidade de males que acometem um homem que não cuidou da sua casa. Além disso, Jesus se coloca como o homem mais forte da parábola, que vence Satanás e seu reino, de modo que essas peripécias satânicas não deverão mais ocorrer. Continuando aqui as citações do Novo Testamento, selecionei 2 aqui que fazem citação explícita dos apócrifos judaicos. Uma que está em 2 Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Esta daqui é a única citação a única não, né? Mas a citação mais direta que fala dessa tal queda dos demônios nos abismos, tá? Depois vamos explicar isso melhor. E a outra está em Judas, na carta de Judas. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia.
Estas duas são citações de apócrifos judaicos. Qual o objetivo dessas duas citações? Ambas querem ensinar sobre o destino do homem, né? Então há uma citação sobre os anjos rebeldes, a queda dos anjos, mas não com a intenção de falar como foi, se foi isso ou não, né? É só uma citação para falar: Deus não poupou nem os anjos, quanto mais os homens que pecarem, né? A ideia é essa. E isso está bem claro tanto na carta de Pedro quanto a de Judas. Então a gente não pode focar aí somente nesses versículos. Falando na queda de anjos, tem essa citação de Apocalipse também, que é bastante lembrada, né? Que muitos interpretaram, inclusive os santos padres e alguns outros autores, como a queda original dos anjos. Contudo, o capítulo é bem claro, né? E uma leitura atenta dele já demonstra que essa não é a função do texto. A narrativa da batalha dos anjos do Apocalipse não está ali para falar como foi a batalha original dos anjos, né? Isso fica bem claro. O capítulo não está descrevendo a criação do mundo, mas o desenrolar da história da salvação. A batalha dos anjos acontece depois que a mulher dá à luz, depois até que o filho foi arrebatado para junto do Pai. Ou seja, trata-se, segundo a maioria dos comentadores, da vitória da redenção, presente e futuro do cristianismo em meio às perseguições. Um detalhe interessante é que a mulher, símbolo da igreja, foge para o deserto, onde fica a salvo do dragão. É a igreja que vive afastada do mundo, do pecado, e é nesse momento que ocorre a batalha entre Miguel e o dragão e seus anjos. Tudo isso se refere ao presente da igreja que vive em meio às perseguições. Vejam que interessante essa narrativa. Vale a pena vocês lerem com atenção em casa, meditar sobre ela. Apocalipse 12. Está falando lá que a mulher deu à luz o filho, né? A gente interpreta como sendo a igreja, ou Maria também, que é figura da igreja. E fala que depois disso, a mulher se refugia no deserto e fora disso, né? Ou seja, no mundo, trava-se uma batalha. Então, assim, a igreja está protegida e fora há uma batalha. Entende? Então, esse aqui não é uma descrição da queda dos anjos original. Agora, essa é uma citação de Jesus, né? Que fala dessa queda também. Parece falar dessa queda, né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Mas quando ele disse isso? Em Lucas 10, 18. Jesus diz isto logo depois que os discípulos voltaram de missão, dizendo, alegres, que fizeram muitos prodígios, inclusive exorcismos. A queda a que Jesus se refere é a do poder de Satanás, os apóstolos vencendo o mal, fazendo o bem. E logo em seguida Jesus dá uma advertência: contudo, não vos alegreis porque os espíritos maus vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Essas são as únicas citações do Novo Testamento que fala dessa queda de anjos, tá? E como a gente tinha visto no Antigo Testamento, também não há uma descrição de queda de anjos. Isso vai vir posteriormente, se der tempo a gente vai falar aqui. No Novo Testamento aparecem anjos, né, diversos, e sempre com aparência de homens, jovens, com vestes resplandecentes. Às vezes aparecem mesmo e às vezes em visão ou sonho. Já em São Paulo, vamos perceber que ele adota várias tradições do judaísmo, né? Já que ele era um fariseu, né? Ele é de formação farisaica.
Então, ele que passa para a tradição cristã a ideia da armada celeste ou do exército celeste, né? Ele cita essa armada celeste ou exército dos céus, o Sabaoth, quando ele fala das potestades, dos tronos, dominações. Isso são as armadas celestes, que depois vão virar hierarquias. Contudo, São Paulo, ele cita isso em algumas passagens, mas ele também faz algumas advertências, principalmente na carta aos Colossenses, porque havia nessa comunidade um misto de judaísmo mistérico e de paganismo gnóstico. E parece que havia lá um certo culto aos anjos, a essas potestades, mesmo já sendo cristianizados. Então, São Paulo faz uma condenação ao culto de anjos em Colossenses 2,18. E fala, inclusive, que conhecer o nome dos anjos é errado, né? É uma espécie de gnose. E então quer dizer que eles tinham esse costume lá. E realmente no judaísmo mais esotérico, eles têm esse negócio de conhecer o nome dos anjos, né? De ter uma revelação do nome dos anjos. Isso, já fazendo um salto aqui, isso de vez em quando vira moda de novo, até entre os cristãos. Quer saber o nome do meu anjo. Isso aqui já foi, inclusive, condenado pela igreja. É uma citação de São Paulo: para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Esse rudimentos do mundo, aí, ele estava se referindo especificamente a essa ideia de armada celeste, das hierarquias celestes que estavam na origem da formação do mundo. Era coisa lá da Kabbalah, da coisa judaica toda lá. Concluindo aqui a angelologia no Novo Testamento, a gente pode dizer que a existência dos anjos não é objeto de revelação específica no sentido de que Deus ensine algo sobre eles, mas é assumida de patrimônio imemorial da humanidade. O que a revelação acrescenta a isto é o esclarecimento de que os anjos são criaturas e estão a serviço de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, as potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Bem, depois do Novo Testamento, a gente segue a história dos anjos e demônios com a patrística, Só retomando aqui a ideia do livro, era fazer um percurso histórico da angelologia, depois um percurso teológico, uma análise teológica, incluindo o magistério da igreja, e a parte de ciências, que está no subtítulo ali, ficou mais na parte das conclusões, que a gente vai ver. Na patrística, bem, aí é uma confusão só. É bom fazer um parêntese aqui. A patrística, vocês sabem que é tanto o período histórico quanto os pais da igreja, aqueles primeiros padres, bispos que ensinaram a doutrina católica, mais próximo aos apóstolos. Mas em teologia, na teologia católica, a fonte da fé, da revelação, é a tradição e a Sagrada Escritura. O magistério da igreja entra como a legítima interpretação dessa fonte, que é dupla, da Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. E a teologia é o estudo que ajuda o magistério a definir essas coisas. E outras coisas como a patrística, a liturgia, os santos, isso não são fontes de revelação, mas elas ajudam a entender as coisas. Quem vai definir algo é o magistério. Então,
padres da igreja não são magistério da igreja. Tem que ficar isso bem claro. Por quê? Se você ler algumas coisas dos santos padres, você vai ver que eles falaram algumas coisas erradas. Aí você pode entrar em crise, né? Mas como é que o santo padre, lá, o doutor da igreja, ensinou uma coisa errada dessa? Assim, não. Calma. Essas coisas não eram definidas ainda. É o magistério da igreja que tem que definir. Então, principalmente em campos que não são essenciais, como é o caso da angelologia, era comum que houvesse interpretações mil, assim. Vamos ver aqui, por exemplo, na comunidade de Alexandria, os santos padres de herança platônica, como Justino, Clemente e Orígenes, os três de Alexandria, eles, quando citam anjos, eles assumem que são seres intermediários entre Deus e os homens e estão na origem do ser, né? Fala lá da origem deles, na origem da criação, tudo. Até aí tudo bem. Outros santos padres muitas vezes fizeram muita confusão e assumiram crenças heréticas, né? Inclusive do gnosticismo, do hermetismo e do maniqueísmo. Por exemplo, Tertuliano, ele dizia que a água era a habitação demoníaca. Quer dizer, os demônios habitavam na água. Cirilo de Jerusalém, hoje é dia dele, né? Hoje que é Cirilo? Não, ou foi ontem? Não sei. Um santo padre doutor da igreja. Aplicava um ritual de exorcismo antes do batismo, pois o pagão era morada de demônios. Então, era pagão, tinha demônio dentro. Havia exorcismo das roupas e unção com óleo exorcizado. Agora vocês pensem, alguns desses santos padres influenciaram tanto as origens da igreja que algumas dessas práticas passaram para os rituais da igreja, inclusive no batismo. Até não muito tempo atrás havia uma série de exorcismos da água, do óleo, do sal, enfim, uma série de práticas baseadas na opinião de alguns santos padres. No século III foi aumentando o exorcismo de demônios presentes na matéria. Existia essa crença que os demônios eles estavam presentes na matéria. E de onde vem essa ideia? É do maniqueísmo, que a matéria é má. Então os demônios habitavam a matéria. Hipólito de Roma dá notícia que faziam exorcismos nos catecúmenos, ou seja, antes do batismo faziam exorcismos. O que hoje a gente vê como um pouco de contrassenso, né? Porque o batismo é o primeiro e principal dos sacramentos. Assim. Antes dele não precisa de nada. Então, tem uma dúvida até muito comum, né? Assim, você vai batizar um adulto, ele precisa confessar? Não, o batismo inclusive perdoa os pecados. E é o primeiro, então antes dele não tem nada, não tem nem sacramental nem nada. Papa Cornélio e Cipriano falam de uma classe de exorcistas em Roma, mas que não eram ordenados. Irineu, Tertuliano, Gregório de Nissa retomam o tema do pecado dos anjos e aceitam que o motivo foi o ciúme quanto à humanidade amada por Deus. O fundamento desse ensinamento foi buscado em um apócrifo, Vida de Adão e Eva. Segundo esse texto, Deus teria pedido que os anjos venerassem a Adão, que é uma ideia um pouco, no mínimo, exagerada, né? Para que Deus pediu que os anjos venerassem Adão. Taciano, Orígenes, Gregório Nazianzeno, Agostinho e Gregório Magno fundamentam-se em Eclesiástico 10:15,
para falar que o pecado foi a soberba. Portanto, o pecado dos anjos, de soberba, por não terem aceitado que Deus se encarnasse, ou teriam negado a adorar a Cristo. Eles também não são unânimes nessa opinião. Uns falam que é porque Deus teria que se encarnar, outros foi que teriam que adorar a Cristo. Bem, isso para dizer que as opiniões sobre esse tema eram diversas. Justino, Clemente, Alexandria, Cipriano e Eusébio atribuem aos anjos um pecado sexual com mulheres, aceitando as mitologias já citadas anteriormente, quando eu falei do Antigo Testamento. Na patrística surge o nome Lúcifer. Eu já tinha falado, eu acho, mas repito aqui, o nome Lúcifer atribuído a Satanás ou um anjo mau não aparece na Bíblia, em lugar nenhum. O termo Lúcifer, que é brilhante, né, o portador de luz, aparece, mas em outros contextos, nada a ver com anjo. Mas na patrística se faz essa ligação. Aí passa-se a usar. Isso não antes do século V. Por quê? No São Jerônimo, né, que traduziu a Vulgata, ele tem outros escritos, inclusive nessa mesma época tinha um bispo chamado que é santo, né, São Lúcifer. Então, assim, era um nome cristão até então. Depois disso, que pegou o nome mau, aí ninguém mais usou o nome Lúcifer. Porque, inclusive, usamos até hoje em latim no Exultet, que é o canto pascal. Né? Aparece lá o termo Lúcifer se referindo ao Sírio Pascal, ao Cristo. Né? Então, não é um termo bíblico para um anjo mau. Provavelmente essa ideia de Lúcifer surgiu após Orígenes, que identificou astro brilhante com Satã, relacionando o texto bíblico de Isaías 14, 12 com a mitologia fenícia que tínhamos citado, né, no livro, da queda de Helel ben Shahar, ou estrela d'alva, filho da aurora. Isso aparece nesse texto de Isaías aí, que eu já tinha comentado também, que fica bem claro ali no texto de Isaías que se referia à queda de um rei, né? Que as próprias notas hoje dizem, era o Ciro não, eu nunca lembro o nome dele, mas era um rei lá, que era a queda daquele rei. Depois começaram a pensar na queda de Satã. Quanto aos padres do deserto, temos muitos relatos de lutas com o demônio durante suas rigorosas penitências. Chegamos em Santo Agostinho, que amalgamou todas as opiniões anteriores, que basicamente é o seguinte: o diabo é poderoso, mas é como um cão acorrentado. Isso é uma expressão do Santo Agostinho. Só morde a quem chega perto. Os anjos são mensageiros e desempenham um ofício para Deus. Anjo é o nome do ofício, não sua natureza. Anjo é mensageiro, né, o significado. Porém, Santo Agostinho também errou, né, em relação a isso. Ele repassou a crença da possibilidade da conjunção carnal dos anjos, né? E o termo íncubus e súcubus, Santo Agostinho repetiu também, que seriam um demônio masculino e um demônio feminino que viria à noite para ter relações com as pessoas, né? No século V, né, aparece um texto chamado A Hierarquia Celeste, atribuído a Dionísio Areopagita, que seria um discípulo de São Paulo, aparece na Bíblia, inclusive. Mas como o texto apareceu no século V,
é costume chamar ele de pseudo-Dionísio, né? Que não seria realmente daquele Dionísio, discípulo de São Paulo. É aqui que se cristaliza a visão dos anjos como uma multidão de seres dispostos no universo em esferas ou camadas, resumidas em 3 tríades, classificando os anjos em 9 coros, cuja nomenclatura é apoiada nas citações de São Paulo, que, por sua vez, como já vimos, vem de apropriações das mitologias pagãs pelo judaísmo tardio. Esse texto, contudo, é obra eminentemente teológica e cristã, muito boa, por sinal. No primeiro capítulo, o autor informa que as realidades celestes encontram-se revestidas, na sua descrição, de uma variedade de figuras e formas materiais, para que elevemos a nossa compreensão de forma analógica desses símbolos às realidades espirituais, das quais esses símbolos são apenas imagens. O texto da hierarquia celeste é belíssimo, dá para achar na internet aí de graça. Não é muito grande não o livro. É um texto místico, teológico, assim, perfeito, sem nenhum erro. Assim. Mas as pessoas leem ele e ficam se fixando só nessa questão das 3 tríades, dos 9 coros, quer aprender o nome desses coros de anjos aí, mas não prestou atenção no que o autor falou no começo. A gente está fazendo essas imagens aqui só como uma forma de você contemplar as realidades celestes que não são possíveis de serem compreendidas a não ser por símbolos, né? Então, ele não queria descrever de fato a forma da hierarquia celeste, né? Ele queria transcender a isso. Nessa obra nada se fala sobre a ação física dos anjos e sobre anjos maus. Por 9 vezes o autor reforça que esta realidade não é deste mundo e não tem nada de material. As hierarquias celestes têm papel puramente espiritual, intelectual, de transmitir a iluminação divina até a hierarquia humana. Assim, por via intelectual, os anjos conduzem os homens. Essa ideia de hierarquia é o seguinte, vem lá do judaísmo, né? Mas assim, toda a criação foi feita de forma hierárquica, né? Então, no topo ou mesmo fora dessa criação está Deus. Depois vem as realidades espirituais, isso assim simbolicamente colocado em esferas. Aí vem a esfera espiritual, aí dentro dela a esfera do homem, né, que é espiritual também, mas já tem um pouco de material, e depois a esfera material. E como que Deus, que está fora disso, se comunica até a última esfera, até a esfera do material, por meio dessas hierarquias. Ele se comunica às mais altas hierarquias celestes, né, dos anjos, que vão passando para as inferiores, essa comunicação, né, está saindo por via espiritual e intelectual, e vai passando, vai passando. A ideia é essa, de hierarquia. Na Idade Média, temos, então, todas essas ideias já bem formadas, e até então não entramos na parte teológica, magisterial, mas a igreja pouco falou sobre anjos até então. Temos várias heresias, movimentos, aqui eu destaco dos cátaros e valdenses, né, que tinha um fundo gnóstico e maniqueísta, né, dualista, que tudo desde a criação do mundo e do homem, né, a moral e o juízo final, tudo era explicado pela oposição entre bem e mal. Matéria era má, criação do mal. Por volta do século XIV, muitos desses grupos refugiaram-se na região dos Balcãs, um caldeirão de diferentes religiões e crenças, com uma grande variedade de práticas e tradições, desde o cristianismo ortodoxo e o islamismo até a feitiçaria pagã. Na Idade Média, lá pelo século X até o
em diante, principalmente, estava muito presente a questão da magia e da bruxaria. Isso já existia ali naqueles povos, né? Em todas as partes da Europa, principalmente nessa citada dos Balcãs, que esses cátaros que eram cristãos, né, mas com essas ideias meio tortas, né, se refugiaram muito ali e virou um cristianismo meio mágico e esotérico também. Na Idade Média foi um pouco influenciada por essas ideias. Então eram muito presentes rituais mágicos para invocar espíritos e forças sobrenaturais, frequentemente usados para curar doenças, prever o futuro, influenciar o curso dos eventos. Com a influência cristã, veio um forte elemento de medo e suspeita em relação às práticas mágicas e à bruxaria já existentes, né? Então eram frequentemente associadas às forças do mal e ao diabo. Em 1140, vem um importante documento, que é um decreto de Graciano, que é, na verdade, uma compilação de textos jurídicos, né, muito importante no direito canônico. Mas ali se fala da existência da magia, da bruxaria, e se condena essas práticas. Mas o que eu gostaria de destacar desse documento é que ele repudia não só quem procura tais práticas, né? É claro, como um documento católico, ele se dirigia aos católicos, mas também dizia para não se crer nessas práticas, ou seja, não se deve temer porque elas não existem, elas não funcionam, né? Então, existem assim, tem gente que pratica magia, pratica bruxaria, mas você não vai acreditar na eficácia dessas práticas. Está escrito, por exemplo, nesse que é um documento jurídico da igreja: quem quer que acredite que uma criatura possa ser transformada para melhor ou para pior, transformada em outra espécie ou semelhança, a não ser pelo Criador que fez todas as coisas e através do qual todas as coisas foram feitas, é sem dúvida um incrédulo e pior do que um pagão. Então, quem crê nessas coisas é pior do que um pagão. Outra citação: quem é que em sonhos e visões noturnas não é levado para fora de si e vê muitas coisas dormindo que nunca viu acordado? Quem então é tão estúpido e inábil que acredita que todas essas coisas que acontecem somente no espírito também ocorrem no corpo? Aqui está fazendo uma citação porque era a questão da bruxaria, das bruxas. O pessoal acreditava mesmo em bruxas, que elas contavam que saíam voando por aí e viam coisas e aconteciam. Isso sempre à noite, depois de tomar umas biritas, né, umas poções lá, e ninguém via, é só elas que contavam, mas o pessoal acreditava. E aqui o documento da igreja falando assim: quem é que nunca teve sonhos e visões, mas que estando acordado acredita que aquilo foi de verdade? Então, você vai acreditar em visão, em sonho? Portanto, é publicamente anunciado que quem acredita nessas coisas e coisas semelhantes perde a fé. Quem não tem a verdadeira fé não pertence a Deus, mas a quem acredita, ou seja, o diabo. Bem, depois chegamos na escolástica, né? No livro eu faço uma longa análise resumida de São Tomás, né? Que o doutor Angélico, ele vai falar bastante sobre os anjos. Aqui eu não vou falar, mas queria destacar aqui que
tirando São Tomás, pouco se falou sobre os anjos, né, no período escolástico, né? Alguns discutiram a natureza angélica, a possibilidade de prodígios, e conforme o espírito escolástico, né, se pedia o exame cuidadoso de todas essas questões. Mas essa cultura escolástica não era a cultura popular, mesmo dos padres populares, né, os padres de paróquia, vamos dizer assim, né? Então não havia essa discussão, né? O que reinava mesmo na população, né, era a impressão dos fenômenos, né? Qualquer fenômeno incomum era atribuído a uma intervenção sobrenatural. Não vou falar do São Tomás aqui só para não demorar muito, mas no fim da Idade Média, já numa transição para a modernidade, vocês sabem, né, pela história, que vai havendo, né, muitos até culpam a escolástica por isso, né, mas eu acho que não foi bem assim, era uma questão de época mesmo. Que vai havendo um distanciamento, né, da espiritualidade das pessoas, né? E surge o que muitos chamam de devócio moderna, né, que é a busca de uma vida espiritual mais simples e contemplativa, né, mais individual, né, dedicada à oração, à devoção pessoal. E vale lembrar também que esse período final da Idade Média é fortemente marcado pela peste, né, pela guerra, por guerras, né, fome, cisma na igreja, enfim, um cenário apocalíptico, né, bem propício para ideias de demônios. Aí entramos na modernidade, com a ideia da bruxaria ainda muito forte, e temos a instituição das Inquisições. Não vou entrar aqui no tema das Inquisições, mas só para lembrar aqui nesse tema desse livro que surgiu nesse período, que é o Martelo das Bruxas, né? Foi um manual escrito por 2 padres alemães, não é um texto oficial da igreja, né? Mas que fez muito mal, Serviu de manual de caça às bruxas por muito tempo, mas resta lembrar aqui que já no mesmo século que foi escrito, a igreja ficou sabendo desse texto e o proibiu, né? O criticou, o proibiu, né? E já antes disso mesmo, o Papa Alexandre IV, né? Já 3 séculos antes, já havia determinado que a igreja não deveria perseguir casos de bruxaria. Ou seja, bruxaria é coisa de pagão. A gente só vai investigar uma coisa se tiver algo relacionado à fé católica, né? Casos de heresia. Bruxaria, a mulher é bruxa, o que a gente tem com isso, né? Mais ou menos isso que a igreja falava. Então a caça às bruxas ocorreu fora da instituição da igreja, né? A influência desse texto foi grande, né, no período inicial da modernidade, inclusive no protestantismo, mas eu queria destacar aqui algumas coisas, algumas ideias que o protestantismo trouxe em relação ao tema, que era muito próprio da época moderna, né? Eu falava da devoção mais interior, mais pessoal. Lutero, por exemplo, relata muitas vezes encontros com Satã, né? Está nas conversas dele. Ele dizia, inclusive, que ser constante alvo de Satã era necessário e até desejado, pois só com a experiência do mal o indivíduo poderia provar sua fé. Por que eu destaco isso? Porque atualmente, muitas vezes, a gente vê essas ideias no meio do catolicismo. As pessoas acham que é necessário um contato com o diabo, com o Satã, com os demônios. Acham isso de extrema importância para a fé.
Continua Lutero, né? O diabo tem grande poder, pois foi criado por Deus como agente do mal. Lutero e também Calvino argumentavam da seguinte maneira: assim, Deus é bom, não pode fazer o mal, mas se há um mal no mundo, Deus criou o diabo para fazer o mal para nós. A individuação e o subjetivismo da fé no protestantismo é também uma individuação da ação demoníaca, que se ocupa com cada um e qualquer dos homens, com poder imenso, só inferior ao de Deus. Calvino chega a dizer que Deus não só permite a ação do diabo, mas às vezes a ordena, porque o mal não é uma injustiça a esse mundo, né? Essas ideias, infelizmente, aparecem no meio católico muitas vezes. Temos o surgimento da imprensa, que, apesar de ter vindo uma grande difusão dos escritos cristãos, veio muita porcaria junto também, né? O gosto pela leitura espetacular também aumenta, né? O citado livro Martelo das Bruxas teve ao menos 28 edições diferentes só no seu primeiro século de existência. No século XVII, já sob ampla influência protestante, pululam obras que tratam de demônios, possessões, monstros, vampiros, espíritos diversos, na cifra de milhares de títulos. O fenômeno das possessões crescia assustadoramente, sobretudo nos territórios protestantes. Isso é muito interessante de analisar. O século XVII parece que foi o século que teve mais possessões na história. Mas todas foram, a maioria em território protestante, e sempre acompanhava a literatura, né? Onde tinha muito livro sobre isso, tinha muito possesso. Bem, passando a história, temos o fenômeno do espiritualismo, né? Tanto em âmbito pagão, né, que veio o espiritismo, quanto no cristianismo também, que veio a se tornar o pentecostalismo protestante, né? A ideia de que a pessoa individualmente tem contato com o sobrenatural, com espíritos, com demônios. Isso veio muito presente no século XVIII. E no livro, inclusive, eu mostro a íntima relação entre o pentecostalismo e o espiritismo. Eles surgiram irmãos, né? A ideia do espiritismo e do pentecostalismo. Aqui já chego no século XX, né? Fenômeno muito interessante é que cresce os exorcismos a partir da década de 70, 1970. Por quê? Não sei por quê, mas eu recolhi alguns fatos interessantes. Em 1973 surge o filme O Exorcista, baseado em livro homônimo de 1971. Teve diversas sequências e versões, 1977, 79, 90, 2004, 2005, 2016, até onde eu contei, né? Parece que tem vários outros aí depois. Em 76 ficou mundialmente famoso o caso da Anneliese Michel, da Alemanha, que morreu de desidratação e desnutrição após quase 10 meses de exorcismos católicos. É o caso famoso da Anneliese, né? E que infelizmente hoje estão relançando o livro, insistindo que ela tinha um demônio e tal. E ficou comprovadamente comprovado que ela morreu de descaso, né? Que não trataram a doença dela. Ela morreu desidratada e desnutrida. Em 1986 aparece a figura do padre Gabriele Amorth. O exorcista mais famoso da atualidade, né? Já falecido. Ele foi nomeado em 86 como exorcista na Diocese de Roma e se tornou muito influente e famoso.
Por quê? Porque ele tinha um programa de rádio lá na Itália, em que ele narrava suas experiências de exorcismo, comentava seus escritos e atendia ligações de toda a Itália, com ouvintes angustiados e curiosos. Então as pessoas, às vezes alguém falava que estava com um demônio, ligava na rádio e começava a contar caso com ele. Então ele ficou muito famoso com esses programas de rádio dele. Depois, em 1990, ele escreve seu primeiro livro de relatos de exorcismo e seguiu-se vários outros livros dele. Em 1990 também ele funda com outros padres a Associação Internacional de Exorcistas. Eu tinha um pouquinho mais a falar, mas o tempo está... Posso estender 5 minutinhos? Bem, eu vou fazer o que seriam as conclusões teológicas do livro, que é a parte mais teológica, mais importante até, né? Que é onde eu busquei as referências do magistério da igreja, de tudo aquilo que a igreja ensina de fato sobre anjos e demônios. E eu recolhi, então, 17 verdades de fé sobre anjos e demônios. Contei 17 verdades de fé. Nada além disso. Primeira, a existência dos seres espirituais não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. Então, eles existem. Não podemos negar. Deus criou os anjos no princípio do tempo, do nada, antes da criação dos homens. Os anjos são seres criados, puramente espirituais, dotados de inteligência e vontade, pessoais, imortais, mais perfeitos que toda a criação visível. Os anjos são servos e mensageiros de Deus, que o contemplam e glorificam continuamente e executam suas ordens. Estão presentes no céu, estarão no juízo final e no futuro paraíso celeste. Cada fiel tem um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida, chamado anjo custódio ou anjo da guarda. Os anjos podem ser representados e venerados, mas não adorados ou invocados. O diabo e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles, por si, é que se fizeram maus. O pecado ou queda desses anjos consiste na livre e irrevogável recusa de Deus e de seu reino. O diabo seduziu os nossos primeiros pais ao pecado. O diabo continua exercendo uma influência nefasta no mundo. Por ódio contra Deus e seu reinado em Jesus Cristo, causando graves prejuízos de natureza espiritual e, indiretamente, também de natureza física, mas é impotente para impedir a edificação do reino de Deus. A divina providência permite a ação diabólica, mas a limita. Pode até mesmo permitir como forma de castigo dos maus. A forma ordinária de ação dos demônios é a tentação, pela qual tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Marcos, está no livro essas verdades? Tá. O diabo não pode mover a vontade humana. Esses trechinhos menores que eu não estou lendo são questões discutíveis que a igreja não define, né? Mas vocês podem ler depois. É porque como a igreja define muito pouco, né? A gente fica com uma série de dúvidas na cabeça. Como eu falo assim, o diabo não pode mover a vontade humana. Aqui caberia uma intensa discussão que eu faço no livro sobre a questão das possessões. O diabo não pode mover a vontade humana.
É uma verdade de fé. O homem não é capaz, e por isso é ilícito, por ser superstição, de provocar o sobrenatural por meios naturais, seja magia, feitiço, invocação, pacto, à semelhança dos sacramentos. Os demônios não habitam e não são contidos por qualquer matéria, de modo que não há possibilidade de que entrem ou animem o corpo humano, nem que atuem por mero contato ou aproximação física. Agora que tá ficando legal, né? Mas o tempo acabou. Aí eu faço uma discussão da questão das possessões, que seria assim, o ápice da minha tese, né? A questão da possessão, né? É uma linguagem imprópria, porque, como vimos aí, a igreja não admite que o diabo possa mover a vontade humana ou que possa entrar e animar um corpo, porque um demônio é um espírito que não tem capacidade material. Bem, isso está mais bem argumentado no livro, né? E a parte final do livro também, que eu faço um pós-fácil, é um resumo e uma tentativa de contra-argumentar as possíveis dúvidas que restem sobre essas questões, né? A questão do ritual de exorcismos, por exemplo, é muito contraditória também. Falava do padre Gabriel, né, que funda a Associação de Exorcistas para formar exorcistas, mas eles negam o novo ritual de exorcismos. Por quê? Em 1999, a igreja reforma o ritual de exorcismos e limita um pouco a ideia de possessão. Um pouco mais, né? Porque já vinha limitando há muito tempo. E os exorcistas não gostam da ideia, mas assim a gente não tem mais o que fazer, né? Então eles não gostam do novo ritual e usam a prática antiga, segundo eles, né? Isso é uma crítica que eu faço, inclusive na parte da bibliografia, eu faço uma resenha das diretrizes dos exorcistas, que saiu o ano passado, mas é cheio de contradição e inclusive de heresias, né? Mas é um documento escrito por padres exorcistas. Bem, a motivação que eu tive para escrever esse livro foi um pouco dessa questão dos exorcistas, que são muito mal preparados e ensinam coisas erradas e que prejudicam um pouco a fé da igreja, né? Apresentando coisas que não são importantes. Na propaganda que eu faço desses livros, eu faço: esse aqui é o último livro que vocês têm que ler sobre anjos e demônios. Isso aqui não é um assunto importante. Eu escrevi um assunto que não é importante, tá? É para vocês lerem, para nunca mais ler. A ideia foi essa, né? Se vocês tiverem alguma questão ou dúvida que eu possa responder. Não havendo dúvidas.